Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Eu sou a missionária Selma e eu estarei lendo aqui um versículo para a nossa meditação que se encontra aqui no livro de Daniel, capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedia ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, ele mandou ali o chefe dos eunucos reunir alguns dos filhos dos nobres do povo de Israel, alguns jovens que não tivessem defeito, que fossem belos e que fossem inteligentes. Louvado seja Deus. E entre esses jovens estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o que me chama a atenção e o que eu vim trazer para a nossa meditação é que Daniel, ele servia ao Senhor, ele era fiel ao Senhor, assim como os seus amigos. Porém, o Senhor não precisou falar com Daniel para não se contaminar. O Senhor não precisou falar com Daniel para ele não se corromper. Pelo contrário, Daniel estava tão firmado em Cristo, ele estava tão firmado no Senhor, que ele mesmo teve o desejo no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Louvado seja Deus. Primeiro porque Daniel sabia que muitos dos alimentos ali eram oferecidos a deuses pagãos. Depois ele sabia que, aleluia, ao comer do banquete do rei, do vinho do rei, era um passo para se corromper. Já era um passo ali. Porque nós sabemos quantos por aí que muitas das vezes nasce no berço evangélico. Um exemplo que eu estou dando, muitas das vezes ele canta para o Senhor, tem uma voz linda e tá ali adorando ao Senhor, mas de repente alguém lhe chama para gravar um CD e ali começa a ter fama, começa a ficar conhecido, o inimigo começa a colocar os pratos, banquete, né? E ali muitas das vezes se corrompe. Aí come do banquete de Satanás, o banquete disfarçado, e muitas das vezes sai da presença do Senhor, usa o dom que Deus deu para adorar ao Senhor, para ir cantar para o mundo, para adorar a Satanás. Então Daniel, ele foi sábio, ele foi fiel ao Senhor. Daniel, ele não se contaminou. Daniel, ele entendia que ele estava em Babilônia, mas ele não poderia deixar Babilônia entrar dentro dele, porque ele não é cidadão da terra, mas cidadão dos céus. Sabe o que você está falando comigo, contigo nessa tarde? Vigie com os pratos que Satanás coloca na sua frente, porque os banquetes do inimigo não é para você olhar e não desejar, não é para você olhar e falar, que nojo, eu não quero, não é para você olhar e falar, não presta. Não, os banquetes do inimigo é para você olhar, encher os olhos e salivar e desejar os banquetes do inimigo. Porém, o banquete do inimigo é disfarçado. Ele vem disfarçado de banquete, mas na verdade é laço, é armadilha. Louvado seja Deus para lançar a sua alma no inferno. Então vigie com os pratos, vigie com os laços, com as armadilhas, com os banquetes do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não troque a sua coroa da vida eterna por um momento de prazer, por um tempinho de prazer, de falsa alegria. Louvado seja Deus. Não troque a sua coroa da vida eterna pelos banquetes do inimigo, porque tudo aqui nessa terra é passageiro, mas há uma única coisa que é eterno, é aonde vai passar a minha e a tua alma, no céu ou no inferno. Porque enquanto a vida
a esperança. Enquanto a vida, há tempo, a oportunidade que Deus está nos dando para nos arrepender e nos voltar para o Senhor e seguir o caminho da salvação, o caminho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia já diz que o Senhor é a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Enquanto a vida, a esperança, mas após a morte não tem mais o que ser feito. Se morreu em Cristo, amém, glória a Jesus, já está salvo, a sua salvação está garantida. Mas se morrer sem Cristo, louvado seja Deus, é condenado, já está condenado. Se morrer sem Cristo, o caminho é, aleluia, louvado seja Deus, a morada eterna é o inferno. Não sou eu quem digo, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que há dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo são aqueles a qual muitos preferem andar por eles, porque é um caminho aparentemente mais fácil, aparentemente mais largo, porém é um caminho que leva à condenação eterna, morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o outro caminho é o caminho estreito, é o caminho ao qual poucos preferem andar por eles, porque, como já diz, é um caminho estreito, é conhecido como um caminho árduo, difícil. Porém, esse caminho é seguro, porque é o próprio Jesus Cristo que nos conduz ao Pai. Esse caminho pode até não ser fácil, pode até ter lutas, ter dificuldades, pode até ter provações, mas é um caminho, aleluia, seguro, e é o único caminho que nos leva a Jesus Cristo, que nos leva ao Pai, que nos leva à salvação, que nos leva à nossa morada celestial, aleluia, celestial. É o único caminho que nos leva ao reino dos céus. Não há outro caminho. Não tem esse negócio de purgatório, ou de depois de morrer a alma ficar em um tempo, em um canto ali, se preparando para depois ir para o céu. Não, isso é enganação de Satanás. O caminho é céu ou inferno. Mas para onde vai a minha e a tua alma depende das nossas ações, das nossas atitudes aqui e agora, em vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor está falando através dessa palavra: desperta, ó tu que dormes, desperta, porque Jesus está voltando. Não caia nos pratos, nos laços do inimigo. Vigie com os banquetes que o inimigo tem te oferecido. Não deixe a tua coroa por um momento de prazer, por um momento de falsa paz, de falsa alegria. Agora nós estamos aí, aleluia, louvado seja Deus, prestes a começar aí essas festas juninas. Louvado seja Deus, a qual nós sabemos que são festas pagãs, são festas idólatras. Louvado seja Deus, e além disso está comemorando a morte de João Batista, um servo do Senhor que pregava a palavra do Senhor, aquele que veio preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos a história aqui, louvado seja Deus, a mulher de Filipe, ou aleluia, louvado seja Deus, Herodes, a qual ela deixa ali Filipe para ficar com o irmão, louvado seja Deus, chamado Herodes, né? Louvado seja Deus, e porque ela ouviu a verdade do profeta João Batista, o qual disse claramente que ela estava com outro homem, ela havia deixado o seu marido para ficar com outro homem, ela estava no pecado, ela não gostou de ouvir a verdade, e ela então pediu a cabeça de João Batista em um prato e pendurou em praça pública, e foi daí que saiu essas festas pagãs, as festas de São João. E muitos crentes, é o triste que muitos crentes, louvado seja Deus, vai para o meio dessas festas achando normal, achando que está tudo bem. A Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo do Senhor perece. Louvado seja Deus.
É por isso que precisamos ler a Bíblia, conhecer e examinar as Escrituras do Senhor. Eu falo por mim mesma, há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás mais ou menos, louvado seja Deus, quando eu era, aleluia, eu tinha pouco tempo de evangélica, uns 10, 12 anos atrás, louvado seja Deus, eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia, então eu comemorava, eu não ia para as festas, mas eu me vestia, aleluia, de acordo, eu colocava a botinha, a roupa, xadrez e ia pra praça, não pro meio da festa, mas eu ia passear, louvado seja Deus. Eu achava que porque eu não tava bebendo, eu achava porque eu não tava lá no meio onde tava tendo a festa, eu achava porque eu não tava dançando, eu não estava comemorando, estava tudo certo, mas depois que eu vim ter o conhecimento, que eu entendi, louvado seja Deus, que era uma festa pagã, que está comemorando a morte de um servo do Senhor, depois que eu vim entender que eu estava errada, louvado seja Deus, comemorando essa festa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como cristã, eu tenho que me separar, eu tenho que vigiar, eu não posso me corromper, eu não poderia misturar as coisas mundanas. Quando Deus me abriu os meus olhos, eu parei com isso, e para mim, hoje em dia, essa época de São João, para mim, é como qualquer outra, não faz nenhuma diferença, porque eu sei que é uma festa pagã que não agrada ao Senhor. Então você que é crente, você que disse é um homem, a mulher de Deus, vigie e não pense que Jesus não está vendo aonde você está pisando a planta dos seus pés. Não pense que Jesus não está vendo aonde você está andando, o que você está fazendo. O seu pastor pode não ver, o seu irmão pode não ver, mas Jesus está vendo, está contemplando. Deus, ele sabe quem verdadeiramente serve a ele, quem não serve. Aleluia. Quem sabe, como eu alguns anos atrás, você não sabia disso, mas agora você está sabendo. Enquanto você não sabia, você era tomado como inocente, mas a partir do momento que você está sabendo, você não é mais inocente. Então, se você for para essas festas pagãs, você vai sabendo, você vai consciente de que está pecando contra o Senhor. Você está trocando a sua coroa, a coroa da vida eterna, por um momento de prazer, por uma festa pagã. Louvado seja Deus. É triste porque, aleluia, eu mesmo tenho ouvido crente dizer que ia ficar um tempo afastado e só ia retornar após as festas juninas. O porém, aleluia, louvado seja Deus, o triste é que muitos vai e não volta mais, porque muitas das vezes o Senhor está dando chance, está dando oportunidade, mas passa ano após ano e o crente não se, aleluia, não se converte verdadeiramente. É crente metade do ano, mas a metade do ano não é crente. Metade do ano está na igreja, metade do ano está nas festas mundanas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro crente, aquele que de fato tem um encontro verdadeiro com Cristo, não se corrompe. É como Daniel, pode até estar em Babilônia, mas não permite Babilônia entrar dentro dele, porque ele entende que ele, como um cristão, ele não é cidadão da terra, mas é cidadão, aleluia, cidadão dos céus. E cidadão dos céus, não se corrompe. Cidadão dos céus não troca a sua coroa por um momento de prazer. Cidadão dos céus não se corrompe pelos pratos, pelos banquetes do inimigo. Cidadão dos céus, ele é fiel até o fim, independente de festa ou não, independente das circunstâncias. Cidadão do céu, ele é fiel até o fim e ele não se corrompe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aprenda com Daniel. Daniel, ele não se corrompeu. Daniel estava em Babilônia. Daniel estava ali contra a sua vontade, mas ainda ele estando contra a sua vontade, ainda ele estando aleluia, em uma terra estranha, ainda ele estando em Babilônia, ainda ele estando em uma terra aonde se adorava a ídolos, aonde havia muita idolatria, Daniel em momento algum ele se corrompe. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer que ele era um homem de oração.
Ele era um homem de jejum, ele orava 3 vezes ao dia. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa disso, por Daniel ser um homem de jejum e oração, por Daniel não se corromper, por Daniel ter sido fiel ao Senhor até o fim da sua vida, o Senhor constantemente o honrou, o abençoou, usou, aleluia, louvado seja Deus, para discernir ali sonhos. O Senhor, aleluia, usou ele ali de várias formas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor honrou a Daniel. Louvado seja Deus, colocou ele entre os príncipes, entre os grandes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele foi fiel. Aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor também é fiel para com ele. Então seja fiel até o fim, que o Senhor te dará a coroa da vida eterna. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, o Senhor dará a coroa da vida eterna. O nosso maior tesouro não está aqui na terra. O nosso tesouro não é conta bancária recheada, joias de ouro, roupa de marca, carro do ano, mansão. O nosso tesouro não está neste mundo, não está nessa terra. O nosso tesouro está nos céus. O nosso tesouro é celestial. É o nosso nome escrito no livro da vida. É a nossa coroa da vida eterna. O nosso tesouro é o nosso galardão que Jesus tem preparado para mim e para ti no reino da glória. O nosso tesouro está em Cristo. Então não se corrompa. Vigie. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde a palavra do Senhor na tábua do seu coração. Louvado seja Deus. Seja fiel até o fim. Ainda que muitas das vezes venha a vontade de ir lá para essas festas mundâneas, participar dessas coisas pagãs, ainda que alguém lhe chame, ainda que a carne deseje, louvado seja Deus, está lá no meio, bata o teu joelho no chão, fique firme, seja fiel ao Senhor, não se corrompa, aleluia. Se a carne é fraca, clame ao Senhor, que Ele vai te ajudar a ficar firme até o fim. Clame ao Senhor, que Ele vai te dar força para você vencer. Clame ao Senhor, que Ele não vai te deixar só nem por um segundo. A palavra do Senhor diz, Jeremias 33:3, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Também a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Leia e examine as Escritura Sagrada e seja fiel até o fim, e o Senhor lhe dará a coroa da vida eterna. Amém? Assim como Daniel não se corrompeu, não se corrompa também. Permaneça fiel em nome de Jesus.